Isso, agora dei play. Salve, galera! Vamos ver quem que... Vamos esperar aqui o pessoal entrar agora, né? Ninguém entrou. Não, já vai pipocando o alerta e vai entrando. Então, fazendo uma propaganda aí já, ó, terminando essa live aí, eu vou subir um videozinho de 2016, antigo meu aqui, da viagem do Uruguai com minha filha. Aí vou disponibilizar. Aquele é a promessa que você falou que ia terminar? Terminou. Terminei. Cara, eu quero assistir, depois põe lá. Faz a premiere aqui e aí já solta a premiere. Lança um teaser aqui, dá pra rolar um teaser aqui? Rola o teaser. Não sei se dá pra sair o teaser. Aqui na tela, você fala? Eu acho que sai sem áudio. Ele sai sem áudio, a gente não consegue pôr o áudio. Vou testar aí, ó. Aqui, põe aí. Você tem que compartilhar a tela para mim, aí eu ponho aqui no streaming. Isso. Boa noite, pessoal. Já temos aqui 6 conectados. Já a gente... Tá rolando? Espera um pouquinho só. Aqui. E aí, galera? Ó, passa lá, então. Ó, isso aqui, gente, é um teaser da viagem no Uruguai do Fernando com a Pititica. Que vai ser lançado da Bicíclico. Massa, que hora que vai estar online? Quem tá ligado nesse daí, ó, o Pepe, o famoso Pepe da travessia da Laguna. Já ouvi falar bastante desse caboclo, viu? Em várias conversas sobre viagem, viu? Esse é o cara. Mas enfim, mais tarde, ó. Depois aí. Onde que vai estar? Onde que ele vai estar? No Vai estar Vimeo. No Vimeo? Tá. Eu vou soltar o link aí. Vou botar no meu perfil. Tô sem meu celular aqui. Mas assim que terminar, eu já vou trocar, vou subir uma fotinha ali. E vai estar online hoje. Já tá rolando. Olha lá, boa noite, Jonathan. Obrigado por já estar por aí. Jonathan. E aí, Jonathan? Camarada do saco de ração. Boa noite, Bruno Cardoso. Vamos dar só mais uns 30 segundos, ver quem que vai conectar. A gente já está com o pessoalzinho aqui conectado. E aí hoje vai ser um papo talvez mais técnico, eu diria um pouquinho. Essa conversa sobre planejamento e navegação. Eu gosto muito disso. Digamos assim, é o meu lado engenheiro que eu ponho para valer lá para trabalhar. Valeu, Jonathan. O pessoal viu os vídeos que estavam lá no YouTube. Valeu. Bem-vindo, Luiz Fernando. Olha, aos que se conectaram, bastante, né? Aos que se conectaram, pode falar um oi aqui, que a gente só está dando um minutinho ou outro para o pessoal estabilizar a conexão e a gente segue. Ó, o Diego, bem-vindo aí, Diego. Ó, tô bem pertinho de você, tô em Lagoa Vermelha. Sou amigo do Fabrício, aí de Marau, se você conhece. Foi pro Inca Divide o ano passado com a gente. O Fabrício. Ó, o Nuno, tá aí de volta. Ele sempre presente com a gente. Raíssa, sim. Jordano, ó. Caramba, bastante gente, hein, velho? Bastante, que legal. Vamos lá então, acho que já tá. Vamos prestigiar o pessoal que já tá online. Vamos tocar aqui. Meu amigo Doc Pedrão, olha, valeu por estar por aí. Bacana. Vamos lá. Hoje, o tema da nosso terceiro livecast aqui com o Bikepacking Brasil. A gente vai falar um pouco sobre planejamento e navegação para viagens e aventuras. Seguindo o modelo bikepacking, né? A gente já conversou um pouco nos outros episódios. Quem puder e quem quiser entender melhor qual que é a nossa motivação dessa conversa e o que a gente já comentou nos 2 primeiros episódios, entre tanto no perfil do Bikepacking Brasil, quanto no meu perfil, que é Vinícius Martins Ultracyclist, o ultraciclista Tupiniquim. Dá uma olhada lá, a gente tem também no meu canal do YouTube, tá o vídeo completo, sem edição,
Então, os 2, 3 primeiros minutos dá uma passadinha mais rápido, porque a gente sempre bate um papo mais descontraído no começo, até vir o conteúdo. E lá a gente fez uma conversa melhor sobre bikepacking, sobre tipo de bicicleta, então tem algumas informações sobre o modelo de viagem, né? Sobre se existe bicicleta ideal, foi um tema que a gente conversou na semana passada e foi bem legal. E hoje a gente vai falar sobre planejamento. E esse planejamento, ele engloba o que levar, onde dormir, o que levar para dormir, o que comer, o que levar para comer. E um tema que talvez a gente vai se alongar mais, que a gente até deixou para uma parte final, é sobre como planejar a rota e como fazer a navegação nela. Para todos os gostos, equipamentos eletrônicos e orçamentos, que eu acho que é importante falar, né? Uhum. Que tecnologia tem a mais moderna, mas o velho e bom mapa de papel, ou mesmo perguntar para o boteco da esquina, sempre é uma boa opção também. É uma boa, aquele rascunho feito. Eu sempre sugiro na navegação conversar com o boteco da esquina, a venda, que sempre tem um bom papo e uma boa história com o dono da venda. Nossa, nos postos de gasolina, perguntar onde é o melhor lugar para acampar, para passar a noite. As melhores informações vêm daí, né? Vem daí. Do posto de gasolina sempre prestigio os locais, né? Sempre prestigio os locais. E aqui comigo, né, eu acho que vale a pena a gente só fazer uma apresentaçãozinha rápida. Meu nome é Vinícius, estou aqui junto com o Léo, do Trackland & Co. Dá uma olhada nos nomes aqui da nossa, dos perfis. Também está aqui o Fernandão, o nosso videomaker especialista em bons vídeos e bons documentários. Vale a pena. Não, o Luiz está falando aí que acabou de ver o filme, nem soltei o negócio direito, o cara já assistiu. Olha aí. Que legal. E eu que, enfim, gosto bastante de longa distância, ultra distância, gravel e bicicletas em geral, que estamos aqui nesse bate-papo. Vamos lá. Vocês dois têm bem mais experiência do que eu em bikepack, eu digo mais selvagem ou mais hardcore, no sentido que põe tudo e carrega tudo. E aí, como vocês se organizam nessa questão de equipamento, de planejamento? Eu mostrei aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar o meu lado engenheiro, super planejado, com planilha, com aplicativo, com algumas coisas, mas vamos lá, como vocês se organizam nisso? Quer começar aí? Pode começar, Fernando, fica à vontade, cara. Beleza. Cara, bom, eu acho que, para mim, o planejamento é 50% da viagem. Assim, com certeza. Para mim é importantíssimo. Eu gosto muito, eu fico pirando em mapa, assim como o Vinícius aí falou que o lado engenheiro dele, mas poderia ser cartógrafo, tanto que eu gosto de mapa, cara. E fico analisando ele de tudo quanto é maneira, Google Earth, todos os aplicativos, você imaginar de mapa, enfim. E acho que o sucesso da viagem é esse planejamento, né? Você saber com que tipo de situação você vai lidar, quais são as coisas que você vai enfrentar ao longo do caminho, né? E eu acho que essa organização se baseia muito nisso. Eu acho que se você sabe que vai ser uma rota tranquila, que você vai ter lugar para repor água, você vai repor, não sei, qualquer coisa que você precisar, você vai ter um mercado no caminho, você fica mais tranquilo do que uma rota que você tem que carregar 12 litros de água para passar 3 dias, sabe? Sim, então, sim, com certeza, cara. E eu acho que a internet hoje, ela nos ajuda muito a buscar informação de quem já fez, né? Não, eu tenho os dois lados, assim. O lado exploratório, de você se deparar com o inusitado, ter que se virar, aquele friozinho na barriga, é uma das coisas que dá uma motivação. Mas ler um relato, ler uma publicação, ver quem já fez. É interessante, cara, porque às vezes... E aí, Léo, pega um caminho assim desconhecido, que você vê que é possível passar porque uma outra pessoa já passou, ou já chegou naquele pico de bike, assim, acho que dá para se começar por aí, assim, essa questão de planejamento.
Né? Porque eu comparo muito, eu acho que bikepacking ele tem que se comparar sempre com trekking ou hiking, né? Com certeza. Tudo, por exemplo, vamos pegar a trilha da Serra Fina, na Mantiqueira, né? Que é uma trilha muito conhecida, ela é uma trilha para quem faz trekking e escalaminhada, vamos pensar assim, só que você conhecer, ter um bom guia, ter uma boa localização, é o que te salva nos pontos de água. Se você vai lá na louca, o que acontece provavelmente você vai ter que solicitar resgate, vai ficar perdido. Não, com certeza, não. O bikepacking, a fórmula não é diferente, né? Tem todo o risco de errar na logística, de se perder, de acontecer alguma coisa, sei lá, alguma coisa mais grave assim e ter que optar por um resgate, assim, na verdade, né? Por isso que o planejamento é bem importante, né? Como vocês instrumentam essa questão de planejamento? Vamos pensar de forma de pega um papel, pega lá um livrinho, coloca, pega mapa, compra guia, vamos pensar na rota nova. Vamos pensar, talvez o Fernando depois conta, como vocês programaram lá o seu filme, lá do filme Puna? Como que você fez aquilo lá? Cara, a gente tinha mais ou menos uma lista do que levar. Tipo assim, já tem uma lista meio que padrão que eu uso para minhas coisas, desde botar um chinelinho ali para não esquecer, até, enfim, tudo ali nessa lista. E vou riscando o que realmente é importante naquela viagem. Se faz sentido, vou para a Bahia, vou levar um casaco de frio, não faz sentido, tá ligado? Aí vou riscando o que é necessário e o que não é. E a própria viagem da Argentina, como foi um lugar remoto que assim, ninguém passa por lá, inclusive nem no Strava, nos heatmaps tinha... nem no Strava, no heatmap você conseguiu informação, foi na raça mesmo. Nem lá, E lá, por exemplo, a gente levou o Spot, o rastreador, né? Rastreador. E foi engraçado porque um dos dias a gente estava passando muito perrengue, cara. A gente demorou 6 horas para andar 5 quilômetros. A gente estava carregando a bike acima, pelo leito do rio, por dentro das pedras do leito do rio, empurrando, carregando as pedras do tamanho de boliche. Era um rio seco. E a namorada do Marcelo, que viajou comigo, estava acompanhando a gente pelo Spot. Aí ela falou assim, que estranho. Todo dia eu vejo essa distância que o Spot manda um sinal a cada 10 minutos, né? Ela falou, nossa, que estranho. Esse sinal, esse ponto fica distante, mais distante um do outro ao longo do dia. E aí ela foi dando zoom na imagem e viu que era um rio. Né? No satélite estava mostrando que era um rio. Ela tá assim, os caras estão nadando, é por isso que não tá mexendo. E mal sabia ela que a gente estava passando o perrengue da vida. Carregando as bikes. Morrer do coração lá, 4.500 metros de altitude. Mas isso foi um erro de planejamento ou, enfim, vocês não tiveram informação? Como que foi? Por que vocês entraram nessa? A gente desenhou uma rota que essa estrada existia no mapa. Mesmo que ninguém tinha passado por lá, ela existia no mapa, a gente tentou acreditar que era um passo, né, que é a travessia das montanhas lá, que ninguém tinha passado, assim, porque talvez não era o caminho mais fácil. Sim. E só que realmente ninguém passa, porque não dá para passar, tá ligado? Sim. Esse é o benefício do bikepacking, né? Só que a gente foi acreditando, porque se a gente fosse voltar, talvez o caminho... A gente ia sair totalmente do nosso planejamento. Então, como meio que onde você encontrou essa rota, essa estrada? Em que plataforma, em que base? Um mapa OSM. Algum mapa OSM ou Open Source. E muitas vezes acontece, né, do mapa ter... Aí a gente descobriu que é uma estrada que não é usada há mais de 40 anos. Então, sei lá quem subiu esse mapa para a plataforma não considerou isso, né? Simplesmente jogou ele lá. E, assim, acontece. Mas o que eu recomendo demais é tentar ver, de qualquer maneira, no Heatmaps. Heatmaps, ou talvez você entrar em contato com o guia da região, alguma pessoa da região, mandar um mapa e falar, esse lugar aqui dá para passar, porque a gente tentou falar com um cara, e ele falou assim, dá carregando, trekking, escalando e tal, e foi mais ou menos o que ele tinha falado. Ele não foi muito claro, mas, enfim. Aí, ó. Eu acho que vale ler, para a gente contextualizar a conversa, o que é o heatmap. O heatmap é uma base de informação compilada pelo Strava. Toda vez que a gente, né, eu uso Strava, eu tenho todos os meus treinos que eu gravei em GPS desde 2008 lá.
Esse caso é coisa de nerd mesmo. Então, assim, toda vez que você coloca um treino, coloca um pedal, coloca uma viagem e deixa ela pública, ela cai aqui, no heatmap. Então, quanto mais intensa o traço, mais frequência ou mais frequente foram pessoas pedalando ou correndo, ou enfim, em alguma dessas opções aqui que ele tem. Sim. Então, esse é o heatmap. Por exemplo, aqui ele tem para natação, tem para esqui, tem para os principais, né? Para corrida e para bicicleta. Isso aqui é da região que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Então, você vê que é concentrado tudo bem próximo da cidade, uma cidade relativamente pequena, mas toda a concentração das viagens e pedais é por aqui. Então, quanto mais intenso, você tem mais gente passou por ali. E qual que é para programação de viagem, como o Fernando colocou? Se ali tem passagem, então você pensa, poxa, é possível transpor esse caminho. Então, o heatmap é uma base para você planejar o caminho muito interessante. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Fernando. Pode ser que você esteja aqui intenso, mas essa rodovia pode estar bloqueada, pode ter caído uma ponte. Mas ela era antiga. Mas nós estamos falando de algo recente que levou essa intensidade como se diz, bloqueou o caminho. Lá no caso do Fernando, é legal. Muito antigo, de um mapa desatualizado. E o bacana é que você tem o ponto A, ponto B automático e manual também, né? Por exemplo, você está traçando no automático, ele vai direcionar pelos caminhos com mais frequência, né? Sim. E aí chegou em um ponto que o caminho não foi mais. Você pode colocar no modo manual e aí ir procurando assim os caminhos. Aqui, bem legal. Aqui, por exemplo, aqui eu conheço bem a região. Aqui tem um caminho que é por aqui. Ele é uma passagem sobre leito de rio. Então ele aqui, ó, é pouco usado. Ele tem uma passagem sobre leito de rio, que não passa carro, mas você tem que passar em cima do leito. Então tem só a hora que você entra, aqui a hora que vai ampliando, não tem estrada. Mas a hora que você vê, as bicicletas passam, porque eu selecionei aqui bike. Então, poxa, então passa. Mas, por exemplo, você pode se enganar. Se você for ali no sul, ali em Cananéia, que é o sul do estado de São Paulo, e fazer a travessia para o Paraná, você vai ver muita rota ou muita passagem por cima do mar. Porque o pessoal vai com GPS mais ou menos por aqui na divisa do Paraná e São Paulo. Dá para trazer essa questão. Olha, aqui é mar, aqui é uma entrada de uma baía. O que acontece? As pessoas pegam um barco e deixam ligado. Então você não sabe. Mas você não sabe se é um barco que você tem que alugar, se é talvez uma balsa, se é um ferry, enfim. Mas é um transporte que o pessoal veio de bicicleta e deixou o GPS ligado. Deixou ligado. Ele transpôs tanto por aqui, tanto por aqui, mas tudo é transponível. Né? Tem o ponto negativo e o ponto positivo. O ponto negativo é que a pessoa, sei lá, vai na intenção de que não é um caminho, né, de bike e tal, e o ponto positivo é que sim, dá para passar a bike de alguma forma, seja por balsa ou por bike, né? Isso, lá, eu acho que vale ali, né? Vale o uso da ferramenta. Eu, pessoalmente, aí eu vejo com vocês se vocês fazem, eu, pessoalmente, a primeira referência que eu uso é o Strava Heatmap. É o primeiro. Eu sempre coloco em cima, no cantinho, como uma referência para saber quando eu vou em algum lugar que eu não conheço. Deixa eu ver se alguém já passou por aqui. Pelo menos isso. Sim, com certeza. Ver se tem segmento do Strava, sabe? Porque o Strava é muito popular. É isso. Sim, eu crio no Strava, salvo no Strava. Geralmente eu até uso o próprio Strava para criar, usando a ferramenta manual dele ali. Sim. Exporto o GPX para usar no Ride with GPS. Aí sigo lá, que aí eu consigo analisar o Street View, enfim, às vezes sobrepor outros layers de mapa, né, que o Ride with GPS tem essas outras opções de OSM e tudo mais. E Fernando, aí eu até... Você me permite interromper um pouquinho? Só deixar essa conversinha mais para o final e a gente voltar no gancho da questão do planejamento, alimentação e dormir. Porque a gente fecha, que isso aí eu acho que é um pouquinho mais direto, e aí a gente mergulha nesse mapa, porque é que nem você. Eu sou fã disso. Ó, eu começo o meu planejamento aqui nas minhas viagens pelos meus dias. Botei 10 dias livre aqui em São Paulo, livre de trabalho e tal. Daí, aí
daí eu começo a planejar o caminho, por onde eu vou, por onde eu pretendo ir e tudo mais, o que eu vou precisar, né? Como o Fernando falou, eu tenho uma base, né? Eu não tenho nenhum um rascunho e nada, eu tenho alguma coisa de papel, mas está perdido por aí, do que eu tenho que levar numa viagem. E aí, referente a isso, referente aos meus dias, eu começo a filtrar. Acho que não vou precisar, sei lá, de 2 segunda pele, não vou precisar de 2 blusas, não vou precisar de 2 camisas, então, né, vou passar só 2 dias, vou levar só um par de roupa, algo desse tipo. Você começa a montar a sua planilhinha ali, por exemplo. Sim. Mas eu começo tudo pelos meus dias. O principal carro-chefe, assim, são os meus dias livres, né? E daí eu penso no percurso que eu vou fazer, né? E a alimentação. A alimentação também se baseia por isso, pelo lugar para onde eu vou passar, porque como que eu faço? Eu carrego alguma coisa para eu comer de noite. Durante o dia eu paro num boteco e faço um almojanta, tá ligado? Tenho comigo sempre algumas coisas de doce, né? Não costumo carregar esses gelzinhos, essas coisas que todo mundo usa. Eu gosto mesmo da paçoca. O gel é mais esportivo. Esportivamente eu uso, mas para viagem mesmo, bikepacking, é comida normal. Sim, nossa, eu gosto mesmo de carregar paçoca no paçoca, bolso, doce de leite, pão com ovo e queijo. Sacão de amendoim ali, ó. Sacão de amendoim. Sim, pego o do amendoim e vou comer. Japonês, sabe? Viagem para fazer outra coisa do que comer? Não. Tô preparando de vendinha em vendinha. Exato. E só procurando os docinhos de batata, né? Cara, nesse negócio de comer, vale a pena um ponto. Tem um lugar que fica é numa bifurcação que fica entre Monte Verde, Gonçalves, São Bento Sapucaí, Sapucaí Mirim, São Francisco Xavier. Bar do Trevo, não sei se vocês conhecem. O Bar do Trevo, ele tem uma coleção de corote de todas as cores. Nossa! Todas as cores de corote. Cara, tem lá que ia viajar bem, assim, viu? Nossa, aí que você fala, eu paro em tudo, e eu gosto de observar. Eu gosto de observar lá, come... E aí eu fico olhando o que o cara tem vendendo localmente. Esse me impressionou. Ele tinha todas as cores do arco-íris, praticamente, e variantes de corote. Corote, para quem não conhece, que talvez esteja escutando a gente, é um tipo de aguardente, pinga, bem barata. Ela é tipo uma garrafinha PET pequenininha assim, redondinha, parecendo um barrilzinho, né? Um quisuco com álcool. Um quisuco com álcool, ó. Eu conheço, eu tenho o Gustavo, né, amigo meu, ele é da família que fabrica corote lá de Tanabi e Ribeirão Preto. Então mas eu achava isso aí, por isso que eu acho que é inusitado. É interessante você parar viajando para ver o que tem de diferente para comer. Não, lógico, eu acho que eu mesmo sempre levo um dia a meio-dia de emergência, um dia, pelo menos, de doce, para não passar fome. Com certeza. Não é comer bem. Com certeza. É diferente. Bikepacking, eu não fiz ainda bikepacking de 3, 4 dias, carregando toda a comida de 3, 4 dias. Eu sempre carrego de um dia. E aí, a hora que você vai ver, carregar cozinha, carregar fogareiro, é mais para uma alimentação emergencial à noite. Tá. Sabe, é o que eu faço. Foi o que você tinha comentado da questão do planejamento para camping selvagem. Sim, para camping selvagem e para o bikepacking, que você vai talvez ficar em camping mesmo, que tem um lugar para comer, ou você vai parar, vai acampar, ou vai dormir numa pousada, num albergue, numa cidade. Aí eu já viajo assim, eu não primeira coisa que eu penso em colocar na bagagem é o fogareiro e a panelinha para cozinhar de noite, comer alguma coisa, né? Por isso que eu sempre saio daqui de São... E pro café de manhã também, né? E pro café de manhã. Sim. Por isso que eu sempre saio daqui de São Paulo com alguns dias de refeição para noite, assim, sabe? É coisa pouca, né? A Mas comida o que você forte, leva, realmente... Quando você programa refeição, o que você leva? Você não está brincando. Vai levar miojo, leva comida liofilizada? Eu levo isso? Tá, eu vou ficar 5 dias viajando na Mantiqueira, né? Vamos lá, eu levo uns 2 pacotinhos de comida liofilizadas e algumas frutas desidratadas, né? E daí essa é a minha refeição
assim, durante a noite e durante o dia. Agora, a refeição forte mesmo, como eu falei, eu paro sempre na cidade. Um almojanta em algum pico, valoriza... Prato feito de peão. Isso mesmo. Esse é o que salva, né? Esse é o que dá o gás para poder subir a Serra da Mantiqueira, senão... E nessa conversa, vale também a gente destacar, assim, quando a gente está falando de cicloviagem, o seu ritmo, ele é metade da sua intensidade, do seu limite máximo. Então, a sua alimentação é diferente, porque pode ter alguém aqui escutando a gente que é do lado performance, quando falou de gel, essas coisas, é que você precisa de energia mais instantânea. Em cicloviagem lenta, não é lenta, mesmo que você... a alimentação, e você come com a frequência bem menor, come de 2 horas, belisca uma castanha, você não fica esfomeado e precisa comer de 45 minutos, não é isso. É outra história. Por isso que o Léo comenta, e eu acho que é interessante isso, eu acho que o caso também do Fernando, do que ele fez na Argentina também, você vai no ritmo diferente. Você não vai a exaustão constantemente, porque você tem outro dia, é uma viagem mais contemplativa, né? Sim, com certeza. Sei lá, tem dia que a gente para, sei lá, 2 horas, 1 hora da tarde e para em algum pico para comer. Aí come. Aí você já volta a pedalar com a barriga daquele tamanho, né? Pesadão. E a dica do Ednar, de levar uma cafeteirinha italiana, já pensaram nisso? Eu já fiz. Um amigo meu, nós levamos para a Argentina. Com certeza, isso aí não pode faltar, cara. Cafeteirinha ou só o... Eu tenho o filtrozinho bem levinho, mas eu tenho a cafeteira também. Levamos uma cafeteira monstra, que servia 2 xícaras grandes. O negócio ocupou a mochila do meu amigo. Cara, agora eu tenho ideia daquele volume que vocês dois carregaram. Vocês estavam no hotel 5 estrelas de bikepacking. Desse jeito. Não, cafeteria sem o café não dá para começar o dia, não, cara. Não, a comida nosso planejamento era muito tipo assim, vai ter mercado daqui 2 dias, beleza, vamos levar comida para 2 dias. Só que tinha dia que a gente cansava mais e comia mais. Teve um dia que a gente acabou tendo que parar antes do planejado, porque escureceu, vários pneus furados, e aí a gente parou, a gente só tinha um pedaço de pão, que dava para dividir para os 2, um pouco de queijo, um pouco de doce de leite e um pouco de salame. O que nós fizemos? Misturamos tudo. Salame com doce de leite? Salame, doce de leite, queijo no pão. Mas tinha água? Melhor, tinha, água tinha. A água é importante, hein, cara? É importante falar. A água tinha. A água a gente tinha levado 12 litros. A gente sabia que... Outra coisa, no planejamento, gente, quem for olhar, não subestime, não ache que você sempre tem água suficiente. Não. Sempre tenha sobrando e sempre reabasteça. Eu acho que a maioria tem. Tem gente que tem leva hipoclorito, alguma cápsula de filtragem ou para poder esterilizar a água. Eu tenho um filtro que é tipo um canudo de puxar. Tenho também um outro que é um bico. Enfim, água não pode faltar. E você acha que garrafinha não dá, tem que levar uma garrafa, tem que amarrar uma garrafa de 2 litros, tem que levar uma mochila, tem que levar o saquinho de água de hidratação em alguma bolsa. É um peso que nunca é morto. Por que no dia que é morto? Se você acha que sabe que tem o rio, lugar para abastecer, é só levar menos água. Não vai carregar esse peso. Mas água é sempre algo, que nem o Fernando comentou. Você pode ficar com fome, um pouquinho, mas hidratado não pode. Hidratação não pode faltar, cara. Eu como que eu faço? Eu sempre tô com 2 squeezes de água do lado do guidão. Geralmente eu viajo com mais 2 squeezes de água. Acho que eu devo carregar uns 3 litros de água comigo, assim. Mas aquele tubo de baixo... Oi? Pouco, hein? Pouco? Então, acho que é no mínimo isso, para mais, assim, sabe? No mínimo isso, sei lá, uns 4 esquis, uns 5 esquis de água, assim, eu carrego comigo. Quando você vai no selvagem, sim, no mais autônomo, você precisa carregar uns 3, 4 litros sempre. Aí você tem que pensar bem se você quer fazer aquele macarrão, né? Então, isso que eu ia falar. Aquele squeeze que eu deixo lá embaixo no quadro, ele é o squeeze, ele é a água é a água que eu uso para cozinhar, sabe? Eu gasto todas as águas, bebo todas as águas, mas aquele lá embaixo eu não gasto porque é a água que eu deixo para cozinhar se precisar. E também para escovar os dentes e tal.
né? A água é muito importante. E nessa história, o planejamento para dormir? Você observa a previsão do tempo e aí programa o tipo do acampamento que vai levar? Eu acho mais o local por onde vai, né? Sim. Né? Acho que sim, eu acho que cabe o planejamento do tempo e o local. Essa questão do tempo é muito importante também, viu? Eu levo muito a risco, assim. Quando eu falo dos dias lá atrás e também do planejamento do tempo, se eu tenho 10 dias livres e eu tenho 8 dias de tempo aberto, então eu só vou conseguir pedalar esses 8 dias. Os outros 2 dias eu prefiro não pedalar. Não pelo fato, né? Não pelo fato de pedalar na chuva, não quero pedalar na chuva. Acho que na chuva tudo é mais difícil, né? Acho que isso é fato. Então, se tem como evitar, vamos evitar. Se caso tá na chuva, vamos se molhar. Mas se tiver como evitar, não estar na chuva, acho que é melhor, assim. Eu acho que é interessante nessa questão que a gente comentou agora. Alimentação, levantou também sobre a questão de dormir, aí em seguida a gente vai falar sobre rotas. Eu acho que eu deixo uma sugestão que é liste tudo que você precisa. Uhum. Se você vai programar, que nem o Léo comentou, uma viagem de 10 dias, observou a previsão do tempo, viu com a característica da região, mais ou menos quais que são os seus pontos de abastecimento e o que você precisa levar, liste e vá visitando essa lista do que você tem. O exemplo que eu estou dando aqui, cara. Esse exemplo que eu tenho aqui foi do que eu fiz para Transcontinental em 2016, que era uma prova de ultradistância, enfim, de 4 mil quilômetros pela Europa. Então eu listei item a item, o que eu precisava talvez levar de alimentação, coisa de eletrônico, coisa de higiene, mecânico, para reparo alguma coisa, coisa de saúde, né, analgésico, aspirina. E também, isso aqui foi uma primeira versão que eu fiz, ainda era a versão 3, ainda depois eu amadureci mais. Uhum. E também eu levei o que era? De roupa. O que eu vou levar de roupa? E a gente, tudo depende de quanto espaço você tem para carregar e quanto de conforto que você quer, né? Roupa, ela vai diretamente ligada ao conforto. Lembre que sempre vai abrir mão de alguma coisa por conta do espaço na bike. Indiscutivelmente. Você sempre vai deixar. Isso é um bom ponto. Você sempre vai deixar, sei lá, um casaco, porque não coube. Vai arrepender depois. Exato, e vai se arrepender depois. E algumas até colocam um outro exemplo que eu uso, que tem, isso eu usava muito no trabalho, que é Mind Map, que é como se fosse programa para fazer um desenho de mapa mental. E quando eu fiz a Transcontinental, eu tive que passar por 14 países. Então eu tive que estudar fronteira, que fronteira passava, que documento eu precisava mostrar, que tipo de seguro eu tinha que carregar, quais são os requisitos de viagem, desenho de rota. Então eu montei esse mapa para me ajudar a me organizar. E eu ia colocando tipo verdinho, aqui a marcaçãozinha, deixa eu aumentar um pouquinho, aonde eu conseguia ver o que estava pronto e o que não estava, do que eu estava me organizando, porque eu comecei a me programar 7, 8 meses antes da viagem. Então, era hospedagem, qual que era o tipo de moeda que eu tinha que levar, a inscrição que eu estava fazendo da prova, toda a parte de equipamento, enfim, tinha que levar pneu reserva ou não, câmara, bomba, iluminação. Depois, em relação à bicicleta, porque eu estava montando também, fazendo um catado do que era melhor nas minhas bicicletas lá para poder usar. E aí eu fui montando isso. Acho que é interessante você se instrumentar nessa programação, que eu acho também extremamente divertido você se programar, porque você começa a viver a sua viagem antes realmente de fazer ela. Total. Exato, com certeza. Eu acho que a programação é algo muito legal, é algo que eu gosto pra caramba de fazer. Sem ela, sair assim na loucura, dá para sair, mas é muito arriscado, cara. É muito arriscado de dar muita coisa errada, e você não tá preparado para aquilo que vai dar errado. Então, com certeza, o planejamento é bem importante, assim. Acho que a parte principal de você sair para viajar de bike é se planejar antes. Se planejar. E aí, talvez a gente entre agora no nosso tema mais interessante, que eu acho que é da nossa conversa aqui, é sobre, enfim, você já definiu a região que você vai, já tem ideia do que você vai comer, sabe mais ou menos como vai dormir, já se programou em relação de dias. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre. Pode falar, manda aí. Sobre o dormir, a parte do acampamento selvagem, né? Assim, tem muita gente que fala, pô, mas acampar aqui no Brasil é complicado, difícil.
muito perigoso e tal. E, tipo assim, das vezes que eu fiz acampamento selvagem aqui em Minas, até na Bahia também, cara, não tem problema. Assim, você tem que analisar, talvez que não seja perto da cidade, mas se analisar o lugar, você passar ali uns 30 minutinhos, enquanto ainda está de dia, para conseguir analisar o movimento que tem ali, de preferência montar barraca de dia, claro, para você ter aquele tempo de fazer seu lanche e de noite você não ter lanterna ligada para chamar a atenção, né? Enfim, a gente vai falar disso, a gente está soltando essa semana um guia, a gente está chamando de Manual do Bikepacker de Primeira Viagem. Isso. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso também. E eu acho que tem dois serviços bem interessantes, que é o Macamp, né, que é um mapa que é onde você consegue achar todos os pontos de camping. É uma base de dados de camping no Brasil, que é bem interessante. Eles têm um app para celular, que você... Enfim, depende muito da atualização do dono do camping, mas é uma bela referência para saber se pelo menos tem algum lugar, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Tem um outro ponto de viajar selvagem, que é assim, você vai viajar selvagem, só que você não vai ficar, sei lá, 5 dias viajando selvagem direto. Às vezes você até fica. Acho que galera que viaja muito mais tempo, assim, tá muito mais na rua, tá muito mais na estrada, fica assim, sei lá, 5 dias acampando selvagem. Um desses dias, sei lá, a cada 2, 3 dias, é legal parar em um camping, até para reabastecer a energia dos equipamentos, né? Tomar um banho, reabastecer, ir no supermercado, comprar alguma coisa. Então, sei lá... alguma coisa também, né? Isso. De repente, precisa passar na bicicletaria, trocar uma pastilha de freio, que nem aconteceu com a gente na Mantiqueira. A gente chegou lá em acho que Itamonte não, Passa Quatro, a gente teve que parar na bicicletaria lá, foi ver, tava com as pastilhas tudo zoado. É outro bom ponto, mapear nas cidades onde tem manutenção mecânica, né? Isso, lógico, com certeza. E aí ficar de olho na bike, acho que eu consigo pedalar mais uns 50 km com a bike desse jeito. Lá eu vou parar, vou ver se a bike tá precisando de alguma coisa, vou ver se eu tô precisando de alguma coisa, e daí eu continuo, né? Esse app aí é o perfeito para isso, porque ele é colaborativo, né? O iOverlander, ele é colaborativo, então que todo mundo que, por exemplo, eu mesmo adicionei uma casinha de pedra abandonada que a gente dormiu lá, eu adicionei ela como abrigo, porque ela é praticamente camuflada, você não vê ela, mas ela foi um perfeito abrigo para a gente lá na viagem nossa. Eu gosto bastante do iOverlander. Ele também é bem colaborativo e tem bastante sugestões de lugares para dormir, ou apoio, ponto, enfim, todo tipo de informação. Não, eu tô falando dele mesmo. É dele mesmo. É dele mesmo. Massa, legal isso daí. Ele é incrível. As pessoas listam nele também oficina. Aqui tem uma oficina de moto, mas que o cara arruma pneu de bicicleta. Olha aí, que legal. Legal, sim. Legal. Tipo assim, usando o iOverlander, a gente achou uma pousada lá em San Antônio de los Cobres que falou que ciclistas eram bem-vindos, que podia guardar a bicicleta dentro e tal. E como a gente estava precisando carregar as baterias, tomar banho e tudo mais, a gente foi ficar nessa pousada. E chegou lá, a galera que a gente tinha conhecido uns 3 dias antes estava lá. Lugar. Que bacana, que bacana. Eu acho que alguns apps são muito bons, né? O Macamp é legal, o iOverlander ele é usado no mundo inteiro. O Macamp é brasileiro, né? É uma iniciativa brasileira também muito boa para o Brasil. Agora falando talvez de plataformas que nos auxiliam nessa parte de planejamento e navegação. Tem um para celular que é gratuito e eu acho muito prático para quem não quer gastar R$1, quer ter tudo offline, é o Maps.me. Boa. Você pode pegar a sua rota que gerou em GPX ou KML, enfim, que são os formatos de publicação mais comum de rota, joga ele para o telefone e pode usar durante sua viagem, sem precisar de uma conexão. E ele não tem todas as integrações, mas ele faz o que
O que promete, ele te dá distâncias, né? Ele é muito bom de te dar distância também, para você ter noção ali de... Isso é sensacional, muito fácil. Né? Ler o mapa offline é sensacional, velho. E hoje eu uso o Google Maps mesmo. Tipo, eu baixo o mapa offline antes, e aí durante a viagem, se precisar, eu acabo usando o Google Maps. Mas esse Maps aí eu já tive ele, até já usei, mas aí eu contém o Google Maps, eu acho que é uma solução que também está disponível em qualquer telefone. Sim, também. Não, e ele atende tudo também, né? Você baixar offline. Baixar ele offline, aquela região que você está, então você consegue usar ele. Lógico, você não vai ter toda a função de pesquisa, porque pesquisa ela é baseada em internet. Aí não tem. Mas pelo menos a localização do que você está fazendo, você consegue. O Maps.me, ele também tem alguns pontos de interesse, algumas questões de turista que fica offline junto com o mapa que você... Tem opções diferentes, né? No Maps.me você tem a opção de colocar a pé, ou bicicleta, ou carro, ele vai te dar caminhos diferentes. Ele já te mostra até uma estimativa ali de altitude, né? É bem massa. Sim. Eu acho que são opções. Eu sempre carrego o mapa offline do Google Maps e o Maps.me, para onde eu vou. Legal. E o bom é que ele é multiplataforma, funciona tanto em iPhone quanto Android e até versões mais antigas de Android, ele funciona muito bem. Para quem talvez queira... O Edson está perguntando aqui, ó, se a gente usa o Spot. Cara, eu uso, e dependendo da viagem, eu uso, foi de muito bom, assim, me ajudou algumas vezes, sim. E se teve dificuldade para conseguir seguro saúde para o exterior. Quando eu fiz acho que Assist Card, fiz online mesmo, e foi bem tranquilo, assim. Respondendo talvez mais a pergunta desse daí do seguro, eu acho que depende do que você vai fazer. Se você vai fazer só uma cicloviagem, muitas vezes o seguro do cartão de crédito é suficiente para o que você faz. Porque é uma viagem. Então, se você comprou passagem do seu cartão de crédito, muitas vezes, pelo acordo do banco, você tem o seu seguro. E ele já é bem razoável. Se você quer uma cobertura a mais do que aquela cobertura que do cartão não te deu, ou você comprou direto numa agência, então aí você faz o seguro, e aí, como o próprio Fernando comentou, tem algumas opções que são relativamente até baratas. Você paga R$80, R$100 por 2 semanas, coisas assim. Se você vai fazer algo mais, uma escalada, mais esportivo, você tem que ficar bem atento às entrelinhas. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu fui fazer a Transcontinental... Porque tem uns que não cobre, né? E eu fui fazer o Inca Divide, eu tive que olhar bem as entrelinhas, porque eu estava fazendo uma competição de desempenho, aonde que na Transcontinental eu tive que fazer um seguro que na época me custou R$700. Porque, por exemplo, se você vai fazer esqui, que é muito mais perigoso que ciclismo, esqui é lazer. Eu estava fazendo uma competição. Por algum motivo eu tivesse um problema lá no meio de Kosovo e eu quisesse acionar, eu teria que ter o seguro próprio para isso. Então, na Porto Seguro tinha um seguro para esportes extremos e custava R$700 por 30 dias. Era o limite lá. Então eu tive que pagar isso. Então, muita atenção, porque talvez você fique na mão e não tenha. O Spot, ele te dá essa facilidade do resgate, mas se ele te resgata, mas ele não te trata. Você pode contratar, dentro do Spot, você pode contratar um pacote... de seguro de viagem, isso mesmo. Exatamente. Mas caso contrário, se você for resgatado, você tem até tantos dólares lá incluídos. Se o seu resgate precisar de helicóptero, médico, não sei o que, aí já é por sua conta. É sua conta. Se você precisar de atendimento, de tratamento pós-resgate, aí você tem que ter um seguro para cobrir isso. Então, sim, eles vão avisar a equipe mais próxima de resgate, né? No Brasil, por exemplo, ele primeiro vai acionar o Corpo de Bombeiros e a polícia. Sim. Se não conseguir, aí eles vão mobilizar alguma outra forma. Tá? E teve uma outra pergunta aqui, eu acho que até falando sobre acessório, que perguntou sobre um bagageiro de carbono chamado Taifin. Eu tenho alguns amigos usando, eu não me interessei muito nesse, vocês já viram, é um bagageiro que parece um garfo que vai na roda inteira. Ele faz um arco e ele tem uma plataforma, e você coloca como se fosse um bagageiro traseiro, mas extremamente leve e estável. Eu nunca senti a necessidade de usar isso, porque eu consigo estabilizar a bolsa de cerim relativamente bem.
Eu acho que depende da bolsa, né? Se a bolsa for boa, assim, se você vê que a bolsa assim, é uma marca boa e tudo mais e tal, acho que não tem necessidade, não. Porque eu acho que, não sei, eu não vejo tanta necessidade, não. Assim, se você talvez que ela não carrega muita carga, porque ela é de carbono até um certo limite, mas ela é mais estável, você tem como estruturar algumas coisas a mais. Então, vale a pena. Também dando outra dica, nos Estados Unidos eu já vi que o pessoal usa muito essa plataforma chamada Gaia. Também é uma plataforma também que, se você quiser algo avançado, é pago, mas ele é muito detalhado, principalmente para topografia. Que isso é importante, né? Ele é muito interessante para quando você vai fazer alguma coisa e não tem. Legal dele é o fato dele. Eu consigo subir múltiplas rotas que eu criei no mesmo mapa. Então eu posso estar seguindo vários layers, né? Vários layers, fica cada linha de uma cor. Você pode escolher ali e tipo assim, isso tem. Eu crio, sei lá, 20 rotas aqui na região que eu tô e vou analisando. Se eu não consigo passar em uma, eu já vejo, tem essa outra aqui que eu criei. E vou meio que conectando elas ali. Então ele tem me ajudado bastante. Eu peguei ele porque eu assinei o bikepacking.com lá, aquele anual que eles têm, que vai as revistas, e tinha um desconto bom para fazer o Gaia na época. Aí eu acabei fazendo. E gostei muito. Assim, eu tenho usado ele. Eu nem falo dele porque eu consigo viajar sem ele e ele é pago. Então, assim, eu gosto muito desses open source, né? Muitas vezes grátis, mas ele é muito interessante também. Se você está disposto a ter essas facilidades, né? Ele é interessante. Assim. Eu acho que é uma opção, sim. É uma opção paga, mas é uma opção extremamente bem feita e bem preparada para a aventura. Até quem faz o Tour Divide, lá que a gente comentou também nos episódios anteriores, que vai lá do Canadá até o México, eles têm um mapa próprio, eles têm uma série de coisas bem prontas para isso. Outra plataforma legal, né, é o Wikiloc. E o Wikiloc, para quê? Não é para você programar o seu desenho e principalmente para usar histórico de outras pessoas. Exatamente. Descobrir trilha, caminho e tem tudo, né? Ele tem coisa muito antiga no Brasil, coisa que eu digo de 15 anos atrás, né? Eu uso o Wikiloc, por exemplo, para fazer trilha em Mariporã, cara. Eu abro aí e vejo, mountain bike em Mariporã, pego uma e vou embora. Eu até hoje estava conversando com a Vicky de Sá, uma amiga, que a gente estava falando sobre... Aqui também, a gente está falando agora sobre programação, a gente aproveita essa pandemia que está um pouquinho mais de tempo e está doido para fazer alguma aventura e começa a programar o mundo, né? E aí você começa a caçar o que você quer fazer. É uma rota de 4.000 quilômetros aqui. Nossa, você programa a viagem para quando até você tem 70, 80 anos, né? Eu tenho rota aqui salva aqui de rodar o Brasil inteiro, só quero ver quando que eu vou conseguir. Não vai conseguir, mas vamos viver o nosso sonho aqui. O Wikiloc, ele ajuda, você vai numa determinada região, procura, eu mesmo vou me policiar mais a fazer, se eu fiz alguma coisa legal, colocar lá, eu tenho uma conta também há muito tempo. Eu deixo salvo lá. Eu consumo, então deixa eu fazer a minha parte, contribuir, escrever um relato, colocar algumas fotos e ajudar outras pessoas. Eu acho que eu acho a plataforma muito, muito legal. Sim, essa parte de ajudar as pessoas é bem importante, né? Porque acho que é legal, cara. Sempre que você faz alguma coisa, descobre um caminho assim, né? Não que você vá deteriorar o caminho, destruir o caminho, mas se você descobriu que dá para passar por ali, né? Compartilha isso de alguma forma, né? Sei lá, salva essa rota e aí escreve, relata isso, assim, puta, tal trecho eu tive que carregar a bike, né? Então a pessoa que vai fazer de novo já tem uma ideia de como que é o caminho. Bem, eu coloquei aqui o Strava, que a gente usou. Felizmente o Strava melhorou muito a plataforma de desenho de rota deles. Na última semana foi publicada essa atualização, porque o processo de desenho de rota deles era a plataforma, a solução. Muito ruim. Eles têm, para mim, que a gente comentou logo no começo, o layer do heatmap, que é aquele mapa de calor das pessoas andarem, que é um dos melhores para usar, mas uma péssima ferramenta de desenho. Agora eles têm uma boa ferramenta de desenho, só que restrita a quem paga. Então a gente está nesse meio aí. Até o Fernando levou esse ponto de atenção. E, enfim, para quem talvez paga... quem tem pode consumir, que alguém já desenhou, mas se você quer desenhar e quer usar algumas coisas mais avançadas,
você tem que tirar um dinheirinho do bolso aí. Não é porque não é caro. Acho que é R$120 por ano, né? Por ano. É uma das soluções bem acessíveis em relação a preço. Se for pensar para ter uma plataforma e consumir isso, e para quem realmente desenha. Eu uso muito. Então, e que eu falei, eu preciso. Eu pago ele. Oi? Para mim, uma viagem já valeria a pena de ter usado ele nessa função, sabe? Assim, para mim é incrível. Eu crio 98% das minhas rotas, eu crio em cima do Heatmap. Em cima do Heatmap. Eu também, eu uso muito o Heatmap. Então, ele é uma plataforma, é uma das melhores que agora vamos. Assim, vai ser a ferramenta de rota também tem amadurecimento, mas ela é uma excelente solução. Outra que é para mim a melhor para você desenhar a rota e consumir outras rotas é o Ride with GPS. Esse é disparado, na minha opinião, o melhor. Eu estou dando um exemplo aqui, fazendo até um merchan próprio, né, que é o Bikeman Brasil, né, que eu sou o co-organizador do evento, que vai agora para 2021, e essa aqui é a rota que eu desenhei e já fiz o reconhecimento. Sim, e o legal dela é que você pode interagir em várias partes do roteiro. Você pode colocar todo o detalhamento de passo a passo de o que vai fazer em cada... onde vai virar, o que vai ter, colocar um ponto de atenção, que é o kill sheet, né, que é o passo a passo detalhado. Você pode colocar cores no tipo do terreno. Eu coloquei aqui, vermelho é asfalto, azul é paralelepípedo ou concreto, e amarelo é terra. Então você consegue colocar, dá muita informação para a rota, além de colocar outros pontos de interesse. E o interessante é que aqui, se você tem a assinatura, agora vamos lá, também outro detalhe, se você tem a assinatura do Ride with GPS, você pode ter todos esses mapas offline, rota e mapa offline no seu celular, e também mandar todo esse detalhamento para o seu GPS que você usa, por exemplo, o Garmin. Você pode mandar tudo isso para lá. E nem precisa mais, tanto o Strava, quanto o Ride GPS, quanto o Komoot, você não precisa mais daqueles aplicativos dentro de Garmin, que era o Connect IQ. Você nem precisa disso mais. Agora você pode simplesmente fazer uma marcaçãozinha na rota, que é esse pin, que é esse pinzinho aqui. Se eu marcar, a próxima sincronização que eu tiver no meu JataPin, ele já vai para o meu Garmin. Naturalmente. Nossa, bem completo. Até vou mostrar aqui com certeza. O Route Planner, estou até abrindo ele aqui para talvez mostrar mais detalhes. Aqui você pode usar também várias bases de mapas diferentes. Você tem aqui o do Google, você tem a própria base deles, você tem a base do OpenStreetMap, e o OpenStreetMap ele tem 3 versões, tem a orientada a carro, a bicicleta, que aqui tem até o nome de ciclovias, você tem a de outdoor, né, que é quando você tem talvez trilha, e tem algumas coisas quando é em parque, deixa eu ter... E tem também outros, né? Aí você pode entrar topográfico, de outros, essa ESRI topo, SGS topo, enfim, outras bases de informação. Da hora, ele é bem completo, hein? É bem completo. E ele é gratuito. Todas essas funções que eu estou dizendo aqui são todas gratuitas. Você não tem que pagar nada. E tem muita gente que fala, pô, mas aí eu não tenho Garmin, eu não tenho... Cara, a maioria desses que a gente falou dá para usar no celular. Tudo no celular. E esse aqui usa no celular. Você ter um power bank, você levar um power bank potente aí, sei lá, pelo menos de 10 mil mAh, né, para... Sim. Para sustentar essa carga aí, se perder, é um problema. Você não conseguir navegar, você estraga a sua viagem. Eu acho que eu tô para dizer que o Powerbank é um dos itens principais assim para colocar numa viagem de bike, é o Powerbank. Né? Aqui tem um outro exemplo, que é de outra prova de ultradistância que vai ter agora em novembro, que é o Across Andes, e tem também, o que a organização colocou? Vários pontos de atenção. Aqui tem uma balsa para passar, onde tem alimentação, onde que é gravel ou terra, lá no caso deve ser rípio, né? Onde é asfalto, onde é a largada, chegada, enfim. E aqui tem fotos que você pode colocar para ilustrar a sua rota. Todo o perfil altimétrico, que, poxa, isso ajuda muito.
né? Nossa, com certeza. Sempre mais de montar prestando atenção na topografia, né? Isso é importante. É uma das coisas que ajuda muito, né? Que a gente está falando assim, tanto no processo de desenhar, quanto no processo depois de você acompanhar. Tem mais uma ferramenta que está crescendo muito, que é o Komoot. O Komoot é uma ferramenta orientada para desenhar rotas e aventuras do ponto de vista. Ele tem... você pode, enfim, planejar e desenhar o que quiser, e ele tem algumas coisas que até mostro em umas rotas que eu desenhei, que eu achei bem interessante até. Eu usei no início e eu não gostei muito na época do lançamento. Não sei se era lançamento, se tinha pouca coisa. Eles melhoraram bem nos últimos meses. E aí eu nunca mais usei. Por exemplo, ele te dá algumas informações que é o único que eu vi até hoje que ele dá, que é o tipo do terreno que você está passando. Se essa informação estiver atualizada na base, ele traz. Então aqui do Bikeman Brasil. Agora também. Agora ele está fazendo no novo. Aqui ele te dá qual é o tipo da superfície que você está passando. Se é pavimentada, se é gravel, tipo cobblestone, paved, asphalt ou unknown. Lógico, isso aqui vai da curiosidade da base de mapa. Exato, que é basicamente o OpenStreetMap. É isso. Ô Vini, o Edson está falando um negócio massa aí, ó. Dessas ferramentas de navegação, qual tem a melhor usabilidade para eventuais alterações na rota durante a viagem? O Ride e o GPS é fantástico. Alterar durante e desenhar durante. O que tem me ajudado muito quando eu preciso trocar de rota é o Maps.me. Quando tem, né? O Maps.me não é tão completo. Ele não é tão completo, mas tem muitos mapas que não existem nele ali. Mas ele te recria uma rota com muita facilidade. Eu, na hora ali, se eventualmente acontecer alguma coisa que precisei trocar de rota, eu vou direto no Google Maps também. No Google Maps. Eu gosto do Ride isso, GPS. Mas isso não. Isso offline. Se você tiver no ritmo. Sim. Então, por isso que eu disse na hora. Se repetir, assim. Cortou. Não, eu falei que se você tiver offline, para mim, no meu caso, né, eu uso muito Maps.me. Mas se você está online, se você tem conexão, o Strava dá para ver o heatmap. Sim. Eu gosto dos dois. Eu uso o Maps.me se eu estou offline e o Ride GPS se eu estou online. Pode crer. Que aí você consegue desenhar, puxar, ver o mapa que está ali. Mas isso é no online. Lógico, o Google Maps ele sempre vai te dar uma informação, talvez até mais diferente, mas eu gosto de redesenhar e mandar, porque eu uso muito Garmin. Então eu já desenho, salvo e envio. Às vezes eu uso o Google Maps porque pelo fato de estar na hora, assim, de ser fácil ali, eu preciso ver coisa rápida até para não gastar muita bateria. Então eu vou direto no Google Maps, já abro, já procuro uma rota alternativa e aí eu já lanço de novo essa rota no percurso, assim, né? Mas isso na hora, né? Realmente é só na hora. Assim. No caso do Edson ali, eu acho que ele está querendo fazer a viagem para Bolívia e eu acho que talvez seria o caso de ter realmente os mapas offline, né? Offline, talvez seria o Ride GPS ou o próprio Gaia, que você consegue baixar a parte relativa ali ao percurso que você vai fazer, você consegue baixar o mapa, 3 tipos de mapa, né? 3 layers diferentes, as camadas, né? De topografia, de satélite ou... Sim. Enfim. Sim, massa. Aquela história, é um investimento que você tem que fazer, mas aí você vê qual que é o tipo da furada que ele te resolve, né? Com certeza. Exatamente. Aqui nessa versão que eu estava comentando do Komoot, ele também, quando você está na versão paga, ele tem uma ferramenta de planejar multi-day. Vamos pensar que você está querendo fazer uma viagem de 300 quilômetros e tem 6 dias. Então, ele te programa mais ou menos as paradas em função. Você coloca lá como que vai ser o nível de treinamento, se você está... tô médio treinado, vamos pensar assim. E ele te dá uma sugestão em função da altimetria e das distâncias para 6 dias. E ele já te dá mais ou menos, você vai pedalar mais ou menos 8 horas por dia, vai andar 60 quilômetros e vai andar tanto, e essa é mais ou menos a sugestão de lugares de parada. Demais.
Isso aqui ele te dá agora. É o único que eu vi ajudar nessa parte assim, de planejar multidia, ou vários dias picado, e ele te ajudar. Eu fiz esse teste, eu já estou há um bom tempo, eu ganhei a licença deles há um tempo atrás. E eu tenho uma viagem que eu quero fazer, enfim, eu ia fazer agora, não sei se vai dar para fazer, que é em julho, para Machu Picchu com a minha esposa, e lá eu fiz essa quebra por dias. E aí ele deu aqui, ó, onde está cada bicicletinha, é cada dia. E aqui eu estou falando de passos de 4.700 metros de altitude. Então tem dia que eu vi que ele realmente ficou curto, tem dia que ele ficou longo, e ele balanceou bem essas altimetrias acumuladas entre cada lugar. Uhum. Pode crer. Então são ferramentas que te ajudam. Tem pode falar. Eu acho que é legal você usar cada uma dessas que a gente citou e outras aí, né? Pesquisar e ver qual se adapta melhor, né? E praticamente, daí praticamente todas têm uma versão de teste. Você pode usar uma semana ou um mês de teste gratuito, para você ter certeza se vale a pena pôr sua grana. Exatamente. É qual vai ser melhor para você, né? Às vezes você se adapta. Isso eu acho que cortou o que o Fernando quis dizer, mas eu acho que às vezes você se adapta melhor com um do que com o outro, né? E até na questão de visibilidade, às vezes você vê muita coisa na tela ali na hora que você está pedalando, você se confunde, né? Tem toda essa questão usual aí que você que vai acabar se adaptando, né? A gente está falando aí que considera o tipo de terreno também. Tanto no Komoot como no Strava, agora o Strava novo, né, está considerando esse tipo de terreno, e no Strava te dá uma estimativa também do tempo, né, que você vai levar de acordo com o seu perfil ali, né? Ele olha seu histórico de treino e te dá essa sugestão. Isso é legal, viu? Isso eu achei legal também. Enfim, acho que todos eles vão trazer funcionalidades muito parecidas, né? Tem uma outra coisa que muda ali, o heatmap no Strava, essa divisão dos multi-days aí no Komoot. Eu acho que cada um traz uma surpresinha ali, né? Sim. Exato. Exatamente. Aqui, um diferencial, né? E tem uma que a gente não pode muito descartar, que é a própria o que tem dentro do Garmin Connect, né? Ele tem já a própria Garmin tem o seu de mapa. Eu não gosto muito, porque a roteirização é ruim. Se você tem que digitar o meio da rota, ele te ajuda. E é bom quando você usa um aparelho deles. Se você, por exemplo, usa o Arro, não vale a pena usar a plataforma da Garmin para poder fazer qualquer desenho. E outra coisa também, o perfil altimétrico deles é meio estranho, é meio furado até a quantidade de subida e descida, bem furado até. E é furado errado, assim, ou é para mais ou é para menos, não dá para confiar. O do Strava também, vamos ver se eles melhoraram a base. O do Ride é tristemente preciso, na minha opinião. A altimetria, você fala? É tristemente. A altimetria eu só confio nos comentários da internet, cara. Não confio em nenhum aplicativo, cara. Cara, o do Ride é o mais próximo que eu já vi. Ele é muito próximo. Sim, esse aplicativo sem dúvida está disparado. Mas quanto à altimetria, se um camarada comentou lá, uma pessoa comentou lá que o pico não dá para chegar, então eu não vou. Agora, se o cara chegou de bike, nem que ele foi empurrando, que eu vi a fotinha da bike lá em cima, eu falei, então eu vou chegar. Aí o Dani tá perguntando aí, quem não usa Garmin rola levar o mapa na viagem? Pô, a gente rola levar papel? Leva. Porra, minha primeira viagem que eu fiz na Mantiqueira, eu fui no papelzinho assim, ó. Dia 1 vou parar em São Bento, vou pousar no campo e tal. Dia 2 vou parar em Monte Verde, vou pousar no campo e tal. Sim. Escreve até a esquerda, né? Exatamente. Fiz isso, cara. E uma outra coisa, eu acho que agora que tem, por exemplo, se você tem um Garmin, vamos pensar que eu acho que é uma das marcas mais usadas hoje para navegação, porque quando usa o Arro, por exemplo, ou mesmo o Hammerhead, esses daí ele tem a própria forma de baixar seus mapas offline. Mas para quem usa Garmin, no Brasil, e você não precisa gastar R$1 para poder ter mapa de alta qualidade no seu Garmin.
não estou falando de Garmin Etrex, Garmin Edge, enfim, qualquer plataforma deles. Você tem uma iniciativa chamada GPS Track Maker, desculpa, GPS Track Source, que é o tracksource.org.br, que você pode baixar esse mapa, que é uma plataforma colaborativa, de forma gratuita. E você pode baixar ele para o seu computador, para usar ou o MapSource, ou mesmo como é o nome daquele novo da Garmin lá para fazer? Hoje eu estava até falando com a Vicky sobre esse daí, para fazer desenho de rota. Me fugiu o nome agora. Basecamp. Usar o Basecamp, você pode usar esse mapa em Mac, você pode usar ele em cartão SD, que você só baixa o arquivo, e salvar direto no seu Garmin. Ele tem mais ou menos 400 MB. E é o mapa do Brasil inteiro. Sim. Bem detalhado. Tem trilha 4x4. Eles têm uma base de informação muito, muito boa. Muito boa. Boa. E é gratuito. Ou mesmo se você vai para outros países, tem também outra base de mapa colaborativo, que é o OpenStreetMap. Que, por exemplo, a Komoot usa o OpenStreetMap, Garmin Connect usa o OpenStreetMap. Né? É um layer. O Ride with GPS também usa o OSM, então todos usam. E tem um link específico que chama garmin.openstreetmap.nl, que você consegue baixar isso de qualquer lugar do mundo. Então você vem aqui, vamos lá, América do Sul, eu quero pegar Argentina. Ele vem aqui, pega todos esses quadradinhos mais azulados, e isso é os layers, ou que eles chamam de tiles, disponíveis da Argentina. E aí você vem aqui, ó, e tenta baixar. Por quê? Ele vem aqui e pega. Se você não quer, ele vai ter 250 MB. Poxa, eu tenho pouca memória no telefone. Você pode vir aqui. Da região ali também, né? Ou pode vir aqui e selecionar manual, né? E aí você, poxa, eu não quero esses daqui. Então vai lá, vamos reduzindo. Só que nesse caso, quando você faz isso, você está pegando uma personalização. Personalização também é gratuita, eles geram para você. Você vem, coloca seu e-mail, ele vai processar essa personalização, depois de um tempo ele vai te mandar esse e-mail e vai ficar um dia disponível para você baixar. Bom demais. E ele é bem menor. Ou você quer juntar vários. Não, vou fazer uma viagem Bolívia, Chile e Argentina. Isso é só a região norte do Chile, norte da Argentina e sul da Bolívia. Então vai lá, seleciona só os quadradinhos que você quer, gera seu mapa pronto e coloca dentro do seu Garmin. Isso aqui é orientado para Garmin, gente, mas eu uso, por exemplo, o Peru, para o Inca Divide, eu usei isso aqui. Nossa. E também usei para Transcontinental eu não usei porque o meu Garmin que eu tinha, o meu Garmin 1000 era europeu, então ele tinha um mapa da Garmin europeu oficial. Então já estava lá embutido, então não tive que fazer. Nossa. A Argentina foi de Ride with GPS só e o Maps.me. Os dois que a gente usou. Eu acho que o meu kit navegação é o Strava, o Ride GPS e mapas offline. Né? Eu acho que eu vou ficar com esses três. O iOverlander foi incrível também, porque... eu vou passar a usar. Sim. Vou passar a usar. Não tem tanta coisa no Brasil, aqui em Minas tem muita pouca coisa, mais coisa criada até por gringo, é até engraçado, porque os locais de camping perto de Ouro Preto e tal, são mais criados por gringo mesmo, que vem, às vezes, dirigindo. Muitas vezes essa galera que viaja é a América do Sul inteira de carro, né? Isso, eu acho que o que a mensagem fosse para deixar colaborem, né? Se você tira um tempinho, por exemplo, o OpenStreetMap estava desatualizado aqui onde eu tô, aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada eu atualizei ele. Poxa, quanto tempo eu gastei? Eu gastei 2 minutos, fui lá, refiz a estradinha que estava errada e coloquei. Que a gente colocou do Wikiloc. Se você fez uma trip legal, achou que a rota era interessante, tem umas fotos e uma descrição, coloca lá. Eu deixo, por exemplo, todas as minhas rotas abertas no Strava. Por quê? Porque quem quiser consultar o que eu fiz, não tá lá. Cara, deixa aberto, não tem porquê, né? E se tem Overlander, viu alguma coisa legal, tá com o aplicativo, vai lá e colabora, gasta 1 minutinho, ou tá comendo, tá lá com o telefone, opa, esse lugar é legal para o que eu comi. Opa, tem no mapa? Não tem. Deixa só, colabora, porque assim a gente viaja melhor, tem uma experiência interessante e passa para outras pessoas que também deixaram essa contribuição pra gente.
Deixa eu colocar um adendo rapidinho aqui sobre o acampamento selvagem, que a gente falou lá atrás, né? Voltando um pouco. É interessante falar que a gente não, quando a gente viaja acampa selvagem, a gente não destrói nenhum lugar para acampar, né? A gente procura por um lugar sei lá, uma terra firme, né? Que a gente fala, acampe por superfícies duráveis. A gente procura um lugar bom para acampar, um lugar que já aconteceu alguma coisa ali, né, que alguém já passou por ali, mas a gente não destrói um lugar propriamente falando para poder montar a barraca, né, ou para poder eu acho que você tá já dando teaser. Dando teaser, né? Da semana que vem. Dando teaser. Não, vai que uma galera vê esse vídeo aí essa semana e resolve acampar selvagem. Sim. Sair quebrando o vazão. Fica em casa. Fica em casa. Exato. Mas semana que vem a gente vai falar bem disso. Sim, sobre não deixar rastros. Não deixe rastros, né? Não deixe rastros. Que é como você continuar curtindo, deixar o lugar sempre ali para você curtir, né? Exato. Todo mundo que chegar ali tem a mesma sensação que você teve, de chegar ali e falar, pô, é isso. Foda. Olha, deu 1h10 aqui de bate-papo. Eu acho que, enfim, quem quiser consultar... É um assunto que vai longe, a gente não entrou em detalhe nas plataformas, a gente passou a nossa experiência, mas eu acho que vale a pena, se você está na viagem, viu o vídeo, deixa seu comentário lá, tira uma dúvida que a gente, maior prazer, passa nossa experiência em função da função, o que a gente viveu da funcionalidade, né? Com certeza. E galera, a gente está super aberto aí para qualquer dúvida na internet, né? Tem uma outra galera também que já viaja de bike há um tempo, e, pô, é só chegar e trocar uma ideia que a gente compartilha experiência, cara. Logo esse material. E fica o convite aí, o portal está aberto para quem quiser colaborar, contribuir, fazer acontecer, tudo nosso. Exato. A ideia é trocar informações, né? Acho que é colaborar. E colaborar, seja você performance ou seja um lifestyle, né? Sim. Interessante é compartilhar. Muito bom, gente. Eu agradeço a presença de todo mundo que ficou esse tempo todo com a gente, né? Léo, Fernando, com as experiências também. Acho que sempre aprendendo. Sim, com certeza. Com certeza. É isso, galera. Vou até marcar o convite aqui para mudar a minha visão sobre ele. Dá uma testadinha lá. Eu vou começar a usar o Overland agora. Olha aí, ó, cada um... No Brasil, cara, não mostrava nem o lugar que eu morava no Komoot. Não tinha nem onde eu morava, velho, quando eu fiz várias voltas aqui, viu? E todas bateram. Eu estou usando aqui para poder validar num lugar que tem, por exemplo, se eu vou para perto de São Paulo, tem muita contribuição. Mas onde eu estou aqui é muito longe. Então, quem está contribuindo? Não sei. Mas por eles usarem o OpenStreetMap, e ele acaba tendo configuração, muitas vezes ele usa base pública do IBGE, sei lá o que eles usam. Mas está relativamente bem preciso. Cara, tem outro aplicativo que é muito bom também, que é o Google Earth. Não, eu acabei, talvez a gente até deixou de falar sobre o Google Earth, não, é porque a gente acabou falando do Google Maps, né? Porque o Google Maps, ele tem tanto Maps quanto o Satellite, quanto o Terrain. Então, ele, para mim, quando eu falo de Google Earth, para mim é o Google Maps. Entendi. Para mim é o Google Maps. O Google Earth hoje o Google Earth é o Google Maps quase que offline, né? O que você instala, sem mapa. Você entra no Google Maps pelo Chrome, né? Inclusive, ele é o Earth. Ele é o Earth. Você tem como ter o Earth igualzinho na mesma coisa. Cara, só que assim, é bizarro, dá para você ver a topografia assim certinho. Você fala, nossa, o que me incomoda, um soco na cara. O que me incomoda no Google Earth é que o que você faz por lá é que ele não te dá a altimetria resultante da sua rota. Por exemplo, se eu quiser exportar aquele arquivo e reusar, eu vou ter que mandar para outra plataforma, popular ele com altimetria para poder usar, por exemplo, em um GPS. Entendi. Ele não dá isso. Ele só dá o risco. E aí, o que eu prefiro? Eu prefiro ir no Ride GPS, colocar a camada satélite e desenhar lá, que é de graça. Lá, e aí, se for o caso, você exporta um KML para você abrir no Google Earth. E aí você consegue ver aquelas fotinhas, né, do panorama, o extinto panorama, que agora é Google Fotos, sei lá o que é. Panorama agora, sei lá como que chama. Enfim, você entra lá, mas sem muitas fotos colocadas no lugar errado, né? Nossa, você está vendo outra coisa.
Enfim. Mas é isso, galera. A gente vai deixar escrito aí. Valeu. Steps, e qualquer dúvida. Eu vou salvar, vai estar. Vamos publicar no YouTube. Isso aqui fica permanente, não é só uma live temporária. Qualquer dúvida, chama nós. Sim. Boa. Valeu, galera. Valeu. Galera. Até.